Esse autoliderar tem a ver com entender que há um equilíbrio na vida, que nem é um enfrentamento em tudo e também não é a retração. Então eu vou lá, eu aprendo sobre mim mesmo, aprendo sobre os demais, eu evoluo com técnica, não só com vontade. E são três grandes características que formam a base desse líder que vai expandir a sua liderança. Muito bom dia! Contam para mim aí se estão gostando das lives sobre liderança. Tema fundamental. Bom dia. Helena está gostando? Flávia está gostando das lives de liderança? Aí me perguntaram, Duda, tem uma ordem a tal da liderança? Tem uma ordem? Primeiro é líder de tu mesmo, depois tu é líder de grupo, depois tu é líder de grandes movimentos, ou tu pode começar do fim para o começo? Ah, gente, é óbvio que existe uma ordem, né? Tem que ter uma ordem, né? Ah, é uma ordem que funciona em 100% dos casos? Bom, aí sempre tem exceções, né? Mas pensem comigo, eu tenho uma vida desordenada, eu tenho uma família desordenada, eu tenho as finanças desordenadas, ou seja, espraiando para as 9 áreas da vida, eu tenho uma vida desordenada. Como que eu vou liderar um grupo se eu não lidero a mim mesmo? E vou ampliar um pouco mais, eu tenho uma vida desordenada, com boas ou grandes fragilidades em uma ou mais áreas da vida. Como que eu vou liderar grandes movimentos? Eu vou levar para essa liderança de grupos ou grandes movimentos a mesma desordem que eu tenho na minha vida pessoal. Então, por isso que tudo começa pelo nosso autoliderar. Autoliderar. E esse autoliderar tem a ver com entender que há um equilíbrio na vida, que nem é, esse equilíbrio não é um enfrentamento em tudo, que seria o ego mais voltado para fora, para o enfrentamento, e também não é a retração. Não é eu recuar perante as dificuldades, os problemas, as situações a resolver. E justamente esse gerenciamento da minha própria vida é eu enfrentar as dificuldades, os desafios com maturidade, com equilíbrio. Nem com enfrentamento e nem com recuo. Eu simplesmente não é a palavra, né? Mas eu agir em direção a superar, transpassar as dificuldades e usar a resiliência para adquirir novas habilidades nesse enfrentamento das dificuldades. E aí, muitas vezes, eu vejo pessoas que não lideram a própria vida e vão em busca de liderar grandes movimentos, levando para lá esse desequilíbrio na vida pessoal, e esse grande movimento acaba sendo, na verdade, uma anestesia para esses indivíduos. Eu tinha um amigo, tem um amigo, na verdade, que estava com um desequilíbrio na vida pessoal, no casamento, e estava em 20 associações, imagina 20, gente, 20 lugares que ele usava para ocupar o seu tempo e anestesiar a dor que ele tinha nessa desordem da vida pessoal. Outras pessoas fazem milhões de coisas numa instituição. Eu sou presidente da instituição tal, eu sou membro da igreja tal, então eu faço trocentas coisas lá para anestesiar, para fazer de conta que isso aí é meio que subconsciente, tá, gente?
Não é racional como parece ser. Mas aí eu me anestesio lá para não fazer o que tem que ser feito aqui. Mas espera aí, a nossa obra não é primeiro levantar o nosso templo, a virtude? A nossa obra não é primeiro corrigir o indivíduo para então depois ser um membro que contribui para grupos maiores? Então, funciona eu me afastar. Obviamente que as pessoas lá vão ser também impactadas positivamente. Eu não vou levar só desordem para lá, porque eu também vou levar o meu altruísmo, minha vontade de ajudar. Elas vão ser impactadas, mas isso não pode ser em detrimento à minha desordem na vida pessoal ou em detrimento do meu esforço e minha dedicação de levantar o meu templo à virtude, levantar o meu ser, tratar os meus desequilíbrios. Não vou errar a palavra, senão depois vocês gravam e me mandam. Então, pensa comigo. Eu primeiro melhoro a mim, me desenvolvo e aí vou subindo, né? Eu quero que vocês escrevam para mim aqui no chat também. A Daniela escreveu: primeiro tire a trava do teu olho, para depois ajudar os outros a tirarem a trava dos seus olhos. Palavra na veia. É isso aí. É isso aí. A Daniela vem caminhando comigo no Estância 360, mas quem caminha comigo é provocado a justamente elevar o seu templo à virtude. Tá? Então escrevem para mim aí no chat aí, quem foi o teu líder mais inspirador aí na tua vida? Quero ouvir. Quem mais foi aquele líder? Pá, essa pessoa foi a que mais me inspirou na vida. Bora lá, eu quero ouvir umas respostas aí. Às vezes Rafael Alexandre de Paula, a Tarly. Vou querer conhecer. Vou querer conhecer esse Rafael aí. Bora mais aí, quero ver mais comentários. Produção pode comentar também aí. Helena. Duda Câncer, oi Jardel. Ó. Jardel. Jesus, meu pai e tu. Olha aí, Júnior Ramos. Achei que alguém ia comentar professor. Professor, às vezes tem professores que realmente nos inspiram também, líderes. Olha aí, muito bom. Então, o meu tem sido, não era, mas tem sido Jesus. Quanto mais eu aprendo sobre a caminhada, sobre os ensinamentos dele, mais ele me inspira. Mas, na vida... Bom, eu não refleti a respeito, né? Mas a primeira palavra, o primeiro grande ser, sem dúvida nenhuma, é Jesus. Minha vida deu uma grande virada depois do Duda Câncer. Olha aí, estou entre os líderes que mais inspiram os meus seguidores, as pessoas que me acompanham. Isso aí é uma boa notícia, convenhamos, né? Isso aí. Muito bom. Eu queria ouvir isso de vocês, porque, sem dúvida, esses indivíduos aí que nós citamos, eles naturalmente desenvolveram a capacidade de liderar de forma altruísta. Porque a gente não vai citar pessoas que estão apegadas ao ego, que não resolveram boa parte das suas dificuldades no caminho. E também, obviamente, esses líderes, eles já estão liderando grupos maiores, fazendo movimentos altruístas na caminhada que estão traçando. Certamente todos que foram citados aí.
tá? Então, essa clareza que eu quero trazer para vocês. Ontem eu estava falando com o pessoal, recebi o pessoal do Sicredi aqui, cooperativa de crédito, né? Inclusive é uma instituição que eu admiro muito, né? Admiro muito o cooperativismo. Para vocês terem uma ideia, para quem não entende essa lógica, um banco, por exemplo, qualquer banco, bancão, ele te empresta dinheiro, ele capta, ele vai indo e o lucro vai para o acionista, ok? O dono do banco recebe o lucro. As cooperativas de crédito, que eu cito principalmente o Sicredi, mas Cressol é a mesma lógica, Sicobi também é a mesma lógica e outras cooperativas, o lucro gerado não vai para o acionista. Até vai também, parte do lucro, volta como rendimento adicional a quem tem cotas nessa cooperativa, mas a grande maioria do lucro é reinvestida ou distribuída nas comunidades que aquela cooperativa gerou aquele lucro. E aí eu estava linkando esse assunto com a liderança altruísta. Porque, gente, às vezes parece que a gente está em Nárnia. Tanto essa lógica de distribuir o lucro, né, que é uma lógica que a gente não está acostumado, como a lógica de alguém se doar para uma liderança altruísta, uma liderança que eu estou abrindo mão dos meus desejos, necessidades individuais e trabalhando em prol de um projeto de algo amplo que vai beneficiar muito mais o outro, ou muitas vezes exclusivamente o outro, com relação a mim mesmo. A mim mesmo ou aquele líder que está liderando. E parece que a maioria não entende. Eu até gravei isso no Stories de chamada da live. A maioria não entende. Por que que não entende? Porque as pessoas pensam, obviamente, com a sua própria interpretação da realidade, com o seu próprio óculos que distorce a realidade. Então, se eu faço uma atitude de me doar, que é para o meu ego, na verdade, não é altruísta, não é algo que é genuíno, eu não acredito que outros possam fazer. E aí é o momento que eu fico mentalmente, ou às vezes verbalmente, nos grupos mais fechados, apontando o dedo. Esse cara quer aparecer. Será que ele quer ganhar com isso? Ele está fazendo isso por causa daquilo. Ele está se comportando, agindo dessa forma para... Eu fico criando um monte de explicações baseado na minha própria forma de enxergar a vida. E eu uso isso para desqualificar essa liderança altruísta. Isso acontece muito também, gente, muito, nesse mundo, quando a gente se envolve em projetos como, por exemplo, o Instância 360. Eu já ouvi de tudo que é lado. Quer mandar na cidade. Ele quer ter mais poder que não sei o quê. Realmente, gente, eu acho... Felizmente, eu já instalei o drive da humildade. A humildade é o primeiro... Eu estou misturando um pouco os conceitos aqui, mas a humildade é o primeiro grande drive desta liderança que eu estou falando na live de hoje. Segura aí que eu só vou fazer essa retrospectiva de 1 minuto. Então, quando eu falei eu anotei aqui para relembrar vocês. Quando eu falei de ser líder de mim mesmo, eu estou falando de ter clareza de quem eu sou, de autoconhecimento, de lidar com as minhas dificuldades, de aprender quando eu supero essas dificuldades,
estou falando de controle emocional, estou falando de eu não sou agressivo e também não sou passivo, eu sou equilibrado, vou aprendendo a ser equilibrado com treinamentos, eu vou em busca da gestão das emoções, aí tem dia 14, de novo aí, dia 13 e 14 de setembro, novamente, não perde a oportunidade. Então eu vou lá, eu aprendo sobre mim mesmo, aprendo sobre os demais, eu evoluo com técnica, não só com vontade. A vontade é muito boa, é excelente, a primeira grande característica que gera movimento. Eu faço as minhas orações, minhas meditações, tudo isso corrobora, mas técnica a gente aprende, por exemplo, no Gestão das Emoções, dia 13 e 14 de setembro. Aí eu tenho a consistência também e a constância, porque não é as questões de solução desses nós que estão entranhados do nosso ego, que vem lá da nossa infância, ele foi construído por muitos anos durante a nossa infância. Então, a gente precisa muita dedicação na vida adulta para desfazer esse nó. Não é num mês, em 2 meses. É constância no tempo. É a rampa ensaboada. Eu tenho que continuar acelerando para não cair. Então, no tempo, eu desfaço esse nó. Dessa forma, eu passo a liderar a mim mesmo. E a segunda live, a gente falou, o líder de pequenos grupos, de empresas, de movimentos menores, ele precisa visão de futuro para compartilhar essa visão com o time, precisa responsabilidade, essa responsabilidade de entregar aquilo que eu acredito, os meus valores fundamentais, e eu penso alinhados com essa visão, para que as pessoas comprem a ideia contigo. E também eu preciso de confiança nas pessoas. Se eu não tiver confiança e confiar mais do que elas mesmo acreditam que podem entregar, quando eu ver, eu estou descartando todo mundo. E aí eu estou diminuindo a oportunidade como líder de criar novas lideranças, de criar novas pessoas que vão assumir os postos de liderança logo à frente. Então, essa crença nas pessoas, que todos são imagem e semelhança do Criador, nascido para governar sobre todas as coisas, é fundamental para mim apoiar esse movimento de progressão, mesmo daqueles que estão com dificuldades extremas de ainda levantar o seu templo à virtude. Dificuldade extrema de resolver as suas próprias dificuldades individuais. Neles eu também tenho que acreditar como líder de empresa, de setor, de grupos. Ok? Porque eu sendo líder, eu sou a inspiração para esse grupo. Agora, então, obviamente, eu conecto com a humildade, que eu fiz o parênteses antes de começar efetivamente o tema, porque são 3 grandes características que formam a base desse líder que vai expandir a sua liderança. De novo, expandir de forma equilibrada, não desequilibrada, para que apenas tampe os buracos das lideranças anteriores, que é a mim mesmo e pequenos grupos. Então, esse líder, ele é o quê? Primeiro, gente, precisa desenvolver a humildade. E aí está a grande dificuldade inicial, gente. Por quê? Ao menos teoricamente, mas na prática também acontece muito. Deixa eu me arrumar um pouquinho. Normalmente, esse líder que já lidera a si mesmo, ele já lidera grupos, ele já tem um considerável sucesso. E aí, quando a gente junta sucesso com algumas dificuldades ainda relacionadas ao ego,
eu desenvolvo arrogância em vez de humildade. Eu amplio, eu como orgulho, vomito orgulho em vez de vomitar humildade. E aí, gente, o que acontece? Esse líder não consegue sustentar uma liderança maior no longo prazo. E eu vou explicar por que, na prática, isso acontece. Porque quando tu faz uma liderança altruísta, abrindo mão das tuas necessidades individuais e pensando num grupo muito maior para gerar um bem muito maior, no meio dessas pessoas que são impactadas, tem muitos interesses. E essas distorções que eu comentei anteriormente, eu não entendo o que esse cara está fazendo, vem a crítica. E quando vem a crítica, esse líder que não está sustentado em valores fundamentais, que são colados pela humildade, ele logo desiste da tarefa, do projeto e da liderança altruísta. Por isso que a humildade, entende isso, Ivan? Se a humildade não está entranhada realmente, ele começa a tomar canelada. Aí vem um monte de gente falar coisas para ele, de que fulano disse, ciclano disse, falou tal coisa a teu respeito, e ele murcha. Ele murcha, ele não consegue sustentar. Então, se ele não está dotado dessa grande característica que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, cara mais humilde de todos, mais poderoso, Filho de Deus, que lavava os pés dos seus discípulos, mostrando o maior exemplo de humildade da humanidade, se ele não instala esse drive que eu quero te dizer agora, é o drive que tem que estar instalado na cabeça do líder altruísta. Essa liderança altruísta, gente, ela vai ficar isolada só em grandes movimentos? Não, porque ela sobrepõe as lideranças menores. Então, depois que tu conseguiu transcender para essa liderança altruísta, a tua liderança de grupos, de empresas, vai ser também com esses novos drives. E a tua liderança individual também vai ter esses drives instalados. Entendem essa lógica? Porque eu consegui superar níveis de liderança. Então, o drive que eu quero dizer para vocês que é fundamental, que está embutido dentro da humildade, é entender que maior é o que serve e não o que é servido. E isso, se for da boca para fora, não vai ficar de pé. Maior é o que serve e não o que é servido. Então, quando acredito fielmente nisso e sinto isso e transpiro isso, o que vem daquele que é servido pela tua obra não vai te machucar. Porque, na verdade, ele não entendeu ainda o que está fazendo. Não entendeu o que esse líder altruísta está fazendo, né? Então, quando eu tenho clareza disso, que quem é maior é quem serve, automaticamente todos que estão servidos acabam fazendo parte da obra, mesmo que naquele momento alguns interesses individuais dele estão sendo prejudicados, e aí ele te critica, ou por um outro lado, as expressões do próprio ego dele fazem com que ele tente desqualificar a liderança altruísta, a liderança que nós estamos falando hoje.
Eu sei que parece um pouco mais complexo, assim, algumas coisas que eu estou dizendo, mas é para que vocês tenham clareza de que esses drives que a gente tem que ir instalando na vida, eu, como já sou um cinquentenários, já felizmente instalei muitos drives, esse mundo que eu citei no início da live, que parece que as pessoas estão em Nárnia, que não dá para entender muito a forma que a pessoa está vivendo, que eu linkei até com as cooperativas de crédito, porque o lucro é distribuído, né? Sem dúvida nenhuma, é um outro nível de liderança que nós precisamos buscar. Ah, Duda, eu gostaria já de estar lá nesse nível de liderança. Todo mundo gostaria, mas a questão é que o caminho é individual. A gente já pode até andar em grupo aqui na nossa live, ou em todos que vão assistir posteriormente, mas o caminho é individual. Isso vale muito para a mentoria Reborn também. Gente, eu instalo muitos drives, mas mentoria eu não faço por ti. Te dou o caminho, os drives, que tu vai ter muito mais resultado pessoal e profissional. Mas quem vai fazer acontecer sempre é o mentorado, sempre é vocês que estão aí na live. Eu sempre cito e vou novamente reforçar, não adianta, para nada serve o conhecimento sem que a gente coloque ele em prática. Para nada adianta esses drives todos se eu não instalo os drives. Mas, Duda, tudo parece muito complexo e distante da minha realidade. Isso é porque tu ainda tem que começar pelo começo. Que é lá para ser líder de mim mesmo. E aí, através da gestão das emoções, tem dia 13 e 14 de setembro de novo, através das 9 áreas da vida. Vocês podem baixar aí na internet, lá, Roda da Vida, faz uma autoanálise, cria um plano de ação para cada item. Esses drives vocês vão começar a instalar para fazer a liderança de si mesmo. Essa liderança de si mesmo tem a ver também com integridade. Bom, se eu quero, então, me desenvolver, eu preciso alinhar sentimento, pensamento e ação. Integridade, eu sou íntegro. Por que eu estou falando de integridade agora, nesse momento? Porque esse é o segundo drive necessário para uma liderança altruísta. Mas, Duda, tu estava falando da liderança de ti mesmo? Sim, porque lembra que eu falei para vocês que todos os drives que a gente usa na liderança altruísta são transferidos para a liderança de empresa, liderança de grupos e a tua própria liderança individual. E esses drives, essas características são espalhadas dentro do teu ser, espalhadas, ficam entremeadas dentro dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, das tuas emoções e das tuas atitudes. Lembra que eu falo muito do centro emocional, do centro mental e do centro ativo de inteligência, que são os 3 centros de inteligência da gestão das emoções. E a integridade eu sou um ser único. Tudo que eu penso é igual a tudo que eu sinto, que é igual a todas as minhas ações. Porque olha só, a liderança altruísta, que é essa que nós estamos falando hoje, se tu não tem um pensamento alinhado com aquilo que tu está fazendo, se tu não tem um sentimento alinhado com aquilo que tu está fazendo, tu não vai colher os frutos. Essa é uma outra grande chave que todos precisam entender. Porque daí vai virar esforço pelo esforço. E eu vejo muita gente muito esforçada, muito dedicada, mas quando não há um alinhamento
entre o que eu sinto, o que eu penso e como eu ajo, automaticamente a minha árvore da prosperidade está com pouco adubo. Fica uma árvore fraca, e aí eu não entendo por que eu não tenho resultado. Porque está faltando instalar esses drives fundamentais. Então a integridade, gente, eu sou uma peça só. Eu sou um indivíduo só. Aquilo que eu estou agindo no mundo externo, as pessoas olham para mim e veem que não é fútil. Veem que não é um comportamento, não é uma ação associada a uma intenção única, exclusivamente gerada pelo ego. É gerado pela essência, porque lembre o seguinte, eu já falei em outras lives, porque essa aqui é a live 110. Eu já falei para vocês o seguinte, ó, quando eu quero ter uma vida espiritualizada e eu tenho deficiências no mundo emocional, o que acontece? Eu até faço uma conexão mental com a espiritualidade. Mas aí, gente, o ego fica fazendo um movimento de eu vou e volto, vou e volto. Eu me comporto como um indivíduo mais espiritualizado, ou seja, agindo mais pela minha essência, mas daí acontece qualquer dificuldade, eu tenho uma vontade de matar a pessoa. Falta dinheiro, eu culpo o divino porque falta dinheiro. Ou culpo indivíduos do mundo externo, mulheres, a mulher gasta demais, ou o marido produz de menos, ou culpo a empresa, a culpa está lá fora, nunca está aqui dentro. Obviamente que esse indivíduo vai pedir muito, ele também agradece, mas o que acontece é que ele colhe muito menos, porque ele não entendeu ainda que nunca está fora o problema. Nunca está fora o problema, sempre está dentro da gente. Nunca é o indivíduo fora. Nunca. E primeira expressão da humildade que Deus espera da gente é entender isso. E depois sim que eu tenho a oportunidade de botar mais adubo na minha planta para me colher mais frutos da prosperidade. Então, se eu não sou íntegro, um indivíduo só que pensa alinhado com as emoções e age de acordo com o que pensa, o que sente, eu, consequentemente, vou colher bem menos frutos na minha vida. E isso é a integridade que eu sempre falo. O que é essa integridade? É isso. Então, eu sou humilde, sou íntegro, e aí eu sou, por fim, essa palavra que falei várias vezes ontem e hoje para vocês, eu consigo ser altruísta genuinamente. O altruísmo não é, nesse momento, mais algo que eu gostaria de ser, que o meu ego gostaria que eu fosse. E sim, eu vivo uma vida altruísta. E o que é essa vida altruísta? E aí, para deixar bem claro para vocês a tradução dessa palavra. Eu vivo uma vida onde os interesses do coletivo estão acima dos interesses individuais, meus únicos. Então, eu estou envolvido em projetos sociais, eu estou envolvido no Instância 360, mas não para tirar proveito individual. Ah, Duda, não pode ser. Todo mundo que está nesses negócios é porque quer ganhar alguma coisa. E isso é exatamente o que as pessoas pensam quando estão querendo se anestesiar. Porque eu não consigo ser assim, porque ainda não passei pela evolução de lido com mim mesmo, lido com pequenos grupos, lidero a mim mesmo, lidero pequenos grupos, lidero grandes movimentos.
Então, parece que a pessoa está fazendo por objetivos diferentes do que ela está fazendo. O altruísmo faz com que eu consiga me dedicar ao meu tempo, que é o meu bem mais precioso, para conseguir efetivamente liderar movimentos que transformam comunidades. Daí algumas pessoas dizem o seguinte: mas Duda, mas tem que ter dinheiro para fazer isso. Eu digo para vocês o seguinte, ó, ajuda muito por um lado, mas por um outro lado gera inúmeras dificuldades adicionais. Quais, Duda? Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que quanto mais conquistas materiais eu tenho, a dificuldade de conseguir superar, porque essa conquista material muitas vezes reforça a expressão do ego. E aí eu tenho mais dificuldade de superar essa expressão do ego. E aí eu estou agindo numa liderança de um movimento mais para alimentar o meu cavalo, que é o meu ego, do que propriamente altruísmo. Então, por um lado, aonde eu tenho mais estabilidade financeira, eu poderia e teria mais condições de liderar esses movimentos. Por um outro lado, a força que o capeta faz é me empurrar para uma bolha, porque a bolha de quem tem muito recurso financeiro é uma bolha muito gostosa de se viver, ela é quentinha, ela é confortável, ela alimenta, ela se retroalimenta com eu consigo realizar no mundo material tudo o que eu quero. Então, por que eu vou sair dessa bolha? E quando eu saio dessa bolha para fazer movimentos altruístas, na verdade ele não é altruísta, é para alimentar o próprio conforto da minha bolha. Então, como eu falei para vocês, essa abundância material normalmente gera muito mais dificuldades e desafios para esse indivíduo do que propriamente estimula ele para a liderança altruísta. Pode ser que foi um pouco profundo o que eu quis dividir com vocês, mas espero que todos tenham entendido. E aí, gente, que aparece então, Duda, como é que eu começo a sentir o gostinho dessa liderança altruísta? Venho participar de movimentos que têm essa lógica que sustenta o movimento. Por exemplo, Estância 360, na qual tem um grupo grande, lindo, trabalhando em prol. Ontem, de meio-dia, eu estava no almoço da Ideia Força 8, se eu não me engano. 8, que é caminhos germânicos, né? É resgatar a história germânica no nosso município. Projetos lindos acontecendo lá. E lá, as pessoas estavam lá, tinha 10 pessoas no almoço, patrocinado pelo líder da Ideia Força, que é o meu querido amigo Gilberto Miller, patrocinou um galeto para nós. Já almoçamos e já discutimos. Cara, mas que 10 pessoas estão ali, todo mundo tem o seu trabalho, a sua dedicação, estão ali discutindo uma cidade melhor para 2050, que começa agora a execução, porque agora em 2026 todos os projetos já estão no orçamento público, já tem muitos grupos atuando. Isso é muito lindo que vai acontecer na cidade, a maioria não tem nem noção ainda do que vai acontecer. Por quê? Porque nós já estamos há 3 anos trabalhando nesse projeto. Os próximos 3 vai começar a aparecer projetos na rua. E aí, quando a galera vê, a bomba já está explodindo, a bomba positiva de um líder, de um grupo de líderes que projeta o futuro e tem capacidade de ordenar a execução e tem capacidade de execução.
Isso é uma característica muito, desculpe a palavra, muito foda da liderança. E esse grupo que lidera esse movimento, por mais que seja criticado, muitas vezes, porque muitos não estão entendendo ou porque enxergam com relação à sua própria realidade esse movimento, esse grupo vai continuar plantando muitas sementinhas, né? Porque é altruísta. Porque criou um DNA altruísta. Eu não estou pensando em mim em nenhum momento, e eu e todos os líderes desse movimento. Ninguém está pensando em si, está pensando em justamente aqueles que mais precisam de uma cidade melhor, de mais qualidade, que proporcione mais qualidade de vida. É muito louco isso, gente. Participa de outros grupos de mais assistencialismo, como, por exemplo, Rotary, Lions. Vai lá sentir o gostinho de dedicar. Eu já contei para vocês isso e vou repetir. Até elevar o meu nível de consciência e conseguir liderar a mim mesmo, que isso faz 10 anos para trás, em diante, então, eu acreditava que fazer doação de recursos financeiros era o suficiente para mim me anestesiar, para mim me perdoar, para mim linkar assim, mas eu sou egocentrista, mas eu ajudo muito, então isso aqui cobre isso aqui. O dinheiro que eu doava ajudava, mas na verdade eu precisava de uma cura interna primeiro para ser um líder altruísta, porque quando eu pensava naquela época em dedicar o meu tempo, que é o meu bem mais precioso, eu chegava a ficar nauseado, assim, mas meu tempo não, né? Meu tempo não, meu tempo é muito valioso. Tenho muito a fazer, a crescer, a curtir a vida doidado, né? Conhecer, blá, 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 blá. Então, meu tempo não. Já dou o meu dinheiro, né? Aí que tá a bolha quentinha que eu falei para vocês. Entende? Eu consegui furar essa bolha. A dificuldade de furar essa bolha, gente, aí só Deus mesmo. Sei que alguns são céticos, mas só eu sei o movimento que ele fez comigo. Então, só ele mesmo, com o apoio dele. Mas aí, como ele ajuda aqueles que estão numa bolha extremamente fechada? Ele, às vezes, faz movimentos mais radicais. Mas essa pessoa vai ter que querer também. Porque mesmo com movimentos mais radicais, ela pode se continuar fechando dentro do seu mundo. Ok? Então, gente, o que eu posso dizer para vocês é que a vida fora da bolha do ego, fora da bolha daqueles que se desenvolvem muito financeiramente, se enclausuram, essa vida de liderança altruísta, ela é muito mais legal. Ela é muito mais top. Ela é muito mais fantástica. Ela é muito mais empolgante. Ela é a vida real. Ela é a vida que está escrita na palavra. Ela é a vida que te dá vontade de viver cada vez mais. Louco isso, né? Louco isso, né? E tenho certeza que todos vocês aqui que me acompanhem já vão nessa caminhada de 110 lives. Tenho certeza que muitos drives vocês instalaram com esse transbordo de uma liderança altruísta. Esse é o fechamento dessa live. Todos vocês, de alguma forma ou de outra, com mais ou menos intensidade,
vocês estão junto comigo nessa caminhada de constante evolução. Cada um no seu momento de evolução, e é isso mesmo que tem que ser, é assim que tem que ser. É cada um instalando novos drives para que, se amanhã a vida for 0,1% melhor, nós já temos o nosso salário divino pago, mas muito bem pago. Tá bem? Amei, amei, amei. E agora, segurem aí, fiquem online para o nosso minutinho final de fechamento dessa live de hoje, da nossa egrégora aqui que abrimos online. Obrigado, Pai, por esse momento especial. Obrigado por essa galera que esteve comigo, todos que vão assistir depois. Pai, energia divina, banha cada coração com muita sabedoria, com muito governo da própria vida, para que eu possa governar grupos maiores. Mas primeiro, Pai, banha cada um com muita sabedoria para que tome posse daquele bem mais precioso, Pai, que Tu nos deste, que é a nossa vida, o nosso respirar, o nosso bater do coração. Faz, Pai, com que a gente cuide do nosso corpo físico, para que o nosso corpo emocional possa ser também governado pela gente, e para que a gente acesse a Tua energia espiritual, Pai. Banha cada pessoa que por aqui passou com muita saúde, não só a elas, Pai, a todos os membros da família, porque é a família que é a base da humanidade, Pai. E obrigado por ter instalado esses drives no meu coração, para que eu possa passar adiante, Pai, para que eu possa passar adiante e que cada um no seu momento absorva de acordo com o seu merecimento, Pai. Absorva a quantidade ideal dessa energia que vem de Ti e, através dela, Pai, transforme a sua própria vida, para que depois de transformar a sua própria vida, transforme todos que estão ao seu lado. E quanto mais gente, melhor, Pai. Nos dê essa energia hoje e sempre. É isso que eu desejo para cada um de vocês, desejo para a minha vida, e tudo que eu desejo para a minha vida, eu desejo para cada um de vocês. Que Deus abençoe, que a gente siga a caminhada, que a gente se encontre semana que vem novamente. Então, como eu sempre digo e não posso deixar de repetir, tamo junto, bora para cima, governa a tua vida e pau na máquina. Que bom que tu chegou até aqui. Aproveita o embalo que eu separei mais 2 assuntos para ti. Segue no flow.